E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? O tio vai iniciar esse vídeo fazendo a correção das atividades que o tio passou para vocês na aula passada. Essa atividade começa na página 28 e nós vamos falar um pouquinho sobre o checkmate. Nossa primeira atividade, pediu para a gente indicar com setas o lance que vai ser checkmate em cada diagrama e escrever qual que é a peça que ameaça o rei. Então, primeiramente, a gente tem que, lógico, né? Não é qualquer rei que vai levar o cheque, então a gente dá uma analisada. O tio disse no vídeo passado para que vocês tentassem fazer o cheque com a peça que tem mais, com o jogador que tem mais peças. Então, no caso aqui, da letra A, por que eu te disse isso? Porque na letra A é impossível que as peças claras deem cheque. Então, lógico, eu vou ter que tentar com as peças escuras. Nesse caso aqui, eu tenho que pensar qual peça que eu vou movimentar. Bom, primeiramente, esse peão eu não consigo movimentar ele. Então, com certeza não vai ser ele que vai dar cheque, né? Porque ele não consegue andar para frente. O rei não pode dar cheque. Então, só sobrou movimentar esse peão. Nesse caso, está muito simples, porque esse peão só pode andar para frente. Ele andando para frente, o que acontece? Ele ficando nesta casa aqui, ele vai estar dando cheque no rei. E o rei, ele não tem para onde andar. Por quê? Porque se ele andar para esquerda ou para a direita, ele vai ter esse peão protegendo essas duas casas, ele continuaria em xeque. Se ele andar aqui em diagonal para a casa A2, ele vai continuar em xeque. Se ele capturar o peão que movimentou para cá, ele continua em xeque por causa do rei, ele vai ficar rei contra rei. Então, aqui acontece um checkmate e a peça que deu cheque é o peão. Na letra B, nós vamos fazer a análise aqui também. E como o tio deu a dica, né? Vamos começar pela peça, pelas cores que tem mais peças. Então, nesse caso aqui, ó, eu também tenho as peças claras. Vou tentar aqui ver, né, como é que está o rei aqui primeiro. Bom, a primeira coisa que eu sei é que o rei não vai poder subir por conta dessa torre, já é uma coisa interessante. O rei, ele não vai poder andar de lado por conta deste peão. Ele não vai poder andar para baixo por conta do rei e nem para baixo por conta do outro rei. Ou seja, ele só não está em xeque ainda, mas ele não tem como se movimentar. Lógico, poderia movimentar o cavalo, mas o rei não pode se movimentar. Então, para que isso aconteça, é preciso que uma peça dê cheque no rei sem que tire essa proteção. E a única peça que está aqui, ó, solta, sem tirar essa proteção do rei, é este peão. Se ele andar para cá, então se ele andar para frente uma casa, para a casa C4, ele vai estar ameaçando o rei. E como eu disse, ele não tem como escapar, porque ele não pode andar para nenhuma dessas outras casas, e não vai poder capturar o peão também, porque senão ele vai ficar perto do outro rei. Então, na letra B, quem deu cheque foi o peão. Já na letra C, nós temos aqui, ó, que as peças claras têm mais peças. Mas será que vai ser as peças claras para não conseguir dar esse cheque? E aí? Bom, pessoal, movimentando as peças claras, primeiramente, os peões, eles não estão nem perto do rei. Então, eu já não consigo fazer cheque com essas peças. O cavalo também, mesmo que eu movimente, ele vai conseguir dar cheque no rei? Olha só, posso movimentar o cavalo para cá, ele vai fazer cavalo e não vai dar cheque no rei. Ele pode até capturar esse bispo e não vai dar cheque no rei. Então, nesse caso, não são as peças claras. Vou tentar, então, com as peças escuras. Bom, este cavalo, eu já notei que ele está protegendo aqui, ó, as laterais para que o rei não ande. Esse rei também protege para que o rei não vá para cima. Essa torre está protegendo o rei para que ele não vá para baixo, portanto, me sobrou esse bispo. Se eu andar uma casinha com esse bispo, ou seja, se eu colocar esse bispo aqui, ó, na casa E4, eu vou conseguir dar um checkmate. Tá? E o rei vai ficar sem escapatória. Então, nesse caso, checkmate de bispo. Tá? O bispo nessa casa, ele ameaça o rei. Como eu disse, ó, não pode subir por conta de um rei, não pode andar para os lados por conta do cavalo, não pode andar para baixo por conta da torre. No diagrama da letra D, nós temos aqui apenas um peão e um rei. Esse peão não vai conseguir dar cheque no rei claro, né? Então peças escuras não vão ser. Eu tenho que tentar fazer esse cheque com as peças claras. Bom, peças que já estão protegidas. Vamos ver aqui então. Eu tenho que essa casa está protegida. Esta casa e esta casa também está protegida por conta do rei, aqui é por conta do bispo. E aí sobra para o rei jogar nesta casa. O que eu posso fazer então? Dá um jeito de colocar esta peça aqui, ó. Então, se ela andar para cá, olha só, andando
para a casa F6, eu vou ter um checkmate de bispo. Então o bispo nessa casa, ele vai dar um cheque no rei e ele não vai ter para onde fugir. Já para a letra E, analisando aqui, ó, o rei ele não tem como andar para essa casa de baixo, o rei escuro, tá? O peão escuro não consegue chegar, né, para dar cheque no rei. Se o máximo que ele pode andar, ele vai acabar não acontecendo nada, né, com ele, que ele vai só travar com o rei aqui, então não vai conseguir dar cheque. Então tem que ser claro mesmo. Essa torre, ela não consegue ameaçar o rei de forma alguma que ela ande. Então, no caso aqui vai ser o cavalo. O que o cavalo pode andar, que vai dar cheque, como ele anda em L, ó, ele posiciona-se nessa casa, ele faz cavalo, então ele vai estar dando daqui, né, no finalzinho dessa seta, ele vai ameaçar o rei, e o rei não pode escapar para nenhuma dessas casas. Ah, tio, ele pode vir aqui? Não pode, porque tem um peão protegendo. Então, nota, pessoal, que sempre a gente tem mais de uma peça. Nunca conseguimos dar checkmate apenas com uma peça, tá? Sempre precisa ter mais do que uma. Aqui, no caso, a gente está usando geralmente 3 peças para fazer checkmate. Então, aqui foi um checkmate de cavalo. Na letra F, vamos pensar da mesma forma, né? Tem que ser as peças claras, vai ter que ser um checkmate de cavalo também, mas como que eu vou colocar isso aqui, né? Porque o peão não adianta, ele não consegue chegar perto desse rei, não tem outra peça para fazer checkmate. Bom, este cavalo, se eu movimentar, ou ele vem para a casa P1 ou ele vai para a casa A2. E chegando numa dessas casas aqui, o rei acaba capturando. Mas já não deu para notar que ele está protegendo essas duas casas, então. Então eu não vou mexer com ele, porque o rei já não tem para onde escapar. Eu preciso apenas dar um cheque neste rei. O que eu vou fazer então? Eu faço esse movimento aqui, ó. Tá? O cavalo ficando nessa posição, ele faz cavalo e acaba sendo checkmate. Ok? Pessoal, ele poderia também andar para a casa C2, que é esta casa. Se ele andar na casa C2, ele também vai dar cheque. E o rei também não vai ter escapatória. Então, qualquer uma dessas duas possibilidades é aceita, tá? Então, ele poderia tanto ir para a casa P3, como te colocou, quanto para a casa C2 também vai ser um checkmate. E tá aí, então, o checkmate com o cavalo. Na letra G, pessoal, note que os peões, como eles vão andar para baixo, não vai adiantar nada, eles não vão conseguir dar cheque. Mesmo que eu promova esse peão aqui, né? Ele não vai estar ameaçando o rei. Então, peça clara que vai jogar, o que eu posso fazer? Ó, o rei, ele só pode andar para esta casa ou para uma dessas duas aqui, ó, né? Os próprios peões estão ajudando no cheque, quer ver? Então, se eu andar com a torre para o cantinho aqui, ela vai ameaçar o rei. Essa torre ameaça o rei aqui, ó. Ele, como não pode chegar perto do rei, e nem vai poder andar para nenhuma dessas duas casas, porque a torre continuaria dando cheque. Então, foi um checkmate de torre. Na letra H, nós temos aqui novamente, né? O rei sozinho, então agora tem que ser uma dessas duas peças que vão dar. Vai ser checkmate de torre novamente. E aqui eu já percebo, ó, que o rei não pode andar para nenhuma dessas duas casas e nem para baixo. Então, se eu mexer nessa torre, o rei vai andar para baixo, não vai adiantar nada. Vou ter que mexer nessa. Onde que eu posso colocar ela que ela vai dar cheque no rei? Aqui, ó, na casa G4. Então, eu vou ter um checkmate de torre na casa G4. Na letra I, como eu tenho aqui, né, duas peças, aqui tem que ser um cheque de dama. Mas como fazer isso? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pensa assim, basta eu colocar aqui, que a dama vai dar o cheque no rei, e o rei protege a minha dama. Só que aí o rei vai poder andar para cima. Se eu colocar a dama perto do rei, sem a proteção do seu rei, ela vai ser capturada. Então aqui eu tenho que achar um lugar onde essa dama não vai ser capturada, que neste caso vai ser aqui na casa H8, ó. Não tem outro lugar que ela vai andar, que ela vai conseguir. Você pode ir olhando assim, ó, onde que ela vai andar, que ela vai conseguir dar cheque. Somente aqui na casa H8, ó. E aí ela dá cheque, protege todas essas casas, né, que o rei não vai poder andar, nem na H2, nem na H4, e essas outras 13 que ficam protegidas pelo seu próprio rei. Então aqui é um checkmate de dama. E o último, pessoal, que é muito interessante, a gente até falou um pouquinho na aula anterior, e aqui está até perguntando qual que diagrama que apresenta o checkmate a descoberta, não foi nenhum deles, né, dos anteriores, então com certeza é esse aqui, o da J. Mas o que acontece? Bom, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Se eu movimentar
aqui vai ser um checkmate de peças claras, tá? Até porque não tem como se aproximar, né? Nenhuma das peças escuras se aproxima do rei claro para poder dar esse cheque. O cavalo até poderia dar um cheque aqui, mas aí ele seria capturado pela torre. E essas outras peças não conseguem se aproximar do rei, porque o peão só dá cheque com uma casa de distância. Então o que acontece? Vai ser cheque com as peças claras. Se eu mandar com a torre, se ela chegar até aqui para ameaçar o rei, ela vai ser capturada, aqui ela vai ser capturada, aqui ela vai ser capturada. Então deixa ela quietinha aqui, por quê? Para já estar protegendo para a gente essas casas. O mesmo acontece com essa torre. Se eu andar com ela, eu vou também... ela está protegendo, né, essa linha 4, e se eu colocar ela aqui na casa G4, ela vai ser capturada, então não tem como. E aí, pensa só, poxa, mas não tem nenhuma, como que eu vou andar com essa torre e esse bispo? Aí que está o segredo, ó. Tá vendo que a torre está na frente do bispo? Ó, o bispo poderia estar dando cheque no rei? O que acontece? Então, basta eu tirar essa torre da frente do bispo. Ó, presta atenção que aqui, se eu tirar, ela vai acabar fazendo aqui, né, a proteção dessas casas junto com essa torre, mas aqui ela não vai sair. Então, em qualquer lugar que eu colocar essa torre, para direita, para esquerda, para direita, para frente, para trás, o importante é que eu tire ela da frente do bispo, tá? E aí, o checkmate vai ser de torre. Por que de torre? Na verdade, aqui, ó, não foi a torre que deu checkmate. Então, toma cuidado para não confundir. Por quê? Quem deu o checkmate foi o bispo. Mas qual a peça? O exercício pedia qual a peça que eu ia movimentar que ia dar o checkmate. Nesse caso, movimentou a torre. Mas não quer dizer que é ela que deu o checkmate. Quem deu o checkmate foi o bispo. E isso aqui foi um checkmate a descoberto, né? Como a gente falou. Por quê? Porque a torre saiu de frente do bispo. Lembrando, pessoal, então, ó, antes, né, de recordar aqui, a gente tem qual o diagrama que foi descoberto foi o diagrama J. E só recordando, né, como eu já falei na aula passada, que as três formas de sair do cheque, que é a fuga, a cobertura e a captura. Pessoal, para a correção dessa atividade, note que o tio saiu da apresentação do PowerPoint. Por quê? Porque eu vou usar aqui, na verdade, o mouse para a gente poder colocar as pecinhas no lugar. Então, eu coloquei algumas pecinhas aqui do lado para a gente testar os nossos cheques, né? No caso, a gente quer checkmate, de acordo com a pecinha que está pedindo aqui. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: eu vou colocar, fazer o checkmate, eu tenho que ter os dois 6, tá? Então, vocês vão notar que sempre vão ter dois 6. Eu escolhi aqui as cores verde e vermelho para dar um destaque maior, tá? E primeiro, então, eu vou colocar, ó, esta pecinha, que no caso aqui vai ser o meu rei, eu vou colocar ela no tabuleiro em algum lugar. Pessoal, sempre no canto é mais fácil de dar o checkmate, tá? E eu vou tentar fazer o checkmate com menos peças possíveis. Se eu colocar o rei aqui no meio, ele vai ter muito lugar que ele possa andar, e eu vou ter que colocar muita peça para conseguir fazer isso. E geralmente o checkmate acontece no final do jogo, eu não vou conseguir fazer, tá, esse checkmate utilizando poucas peças. Eu no final do jogo vou ter poucas peças. Então como é que eu vou fazer? Bom, eu vou começar com esse rei aqui, ó, na casa A8, tá? Vamos dizer que aqui o meu vermelho seja minhas peças claras, tá? Ele vai andar para cima, então. Bom, quem que vai dar o checkmate? É o peão. Se o peão vai dar checkmate, eu tenho que colocar ele no lugar que ele deu cheque, né? Que ele ameace o rei. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? E aí, nota, analisando um pouquinho aqui, que ele já está dando cheque no rei, mas a primeira coisa, o rei pode capturá-lo. Então, agora, eu vou colocar uma outra peça, que é o rei, que é o meu rei. Por quê? Porque ele não pode sair do jogo, então ele tem que estar aqui em algum lugar. Então já vou aproveitar, então, colocar ele protegendo o meu peão. Colocar ele protegendo de uma forma que ele proteja o peão e uma casa. Então eu posso colocar aqui, ó, que ele vai estar protegendo o peão e a casa 7, ou aqui também a mesma coisa. Se eu colocar ele para cá, ele vai estar protegendo apenas o peão, então não vai adiantar nada. Poderia colocar aqui ou aqui também, tá? Que ele vai estar protegendo o peão e a casa B8. Mas aí eu preciso fazer o seguinte, então. Se eu colocar ele aqui, note que o rei poderia andar para a casa B8. Então eu coloco uma outra peça, que poderia ser um bispo, poderia ser o próprio peão, nesse caso aqui que eu vou fazer, né? Eu vou colocar o peão aqui na casa C7, para que ele proteja a casa B8. Pronto, ó, o rei meu está em xeque, ele não pode andar, ele não pode capturar o peão, ele não pode capturar, ele não pode andar nem para frente nem para os lados, porque estão as casas protegidas. Na letra B, checkmate de cavalo, vou usar aqui também o rei, tá? Vou colocar no cantinho, agora eu vou mudar um pouquinho só, mudar um pouquinho o cantinho, vou colocar o rei, vou
colocar ele aqui na casa H8. E vou colocar, como eu quero um checkmate de cavalo, eu vou colocar esse cavalo, então, fazendo checkmate. Na verdade, fazendo um cheque, né? Fazendo uma ameaça. Eu vou colocar aqui na casa G6, mas poderia, por exemplo, ser aqui também na casa F7. E agora eu vou analisar um pouquinho o que mais que eu posso fazer. Bom, nesse caso o rei não vai poder capturar o cavalo, então eu já estou livre para fazer alguma outra coisa. Eu vou usar o meu rei. Por quê? Porque ele não vai poder ser no jogo mesmo, então eu vou pegá-lo e vou colocar ele aqui de forma que eu não deixe o rei andar para duas casas. Nesse caso, se eu colocar aqui, ele não vai poder andar nem para a casa H7, nem para a casa G7. Se eu colocar ele aqui, ele não vai poder andar para a casa G8 e G7, aqui é a mesma coisa. Então, um desses lugares aqui, para que ele possa fazer essa proteção. Vou colocar ele aqui mesmo, tá? E note, gente, que aqui agora eu tenho mais pecinhas, por quê? Porque eu tenho algumas opções, tá? Eu poderia, por exemplo, se eu colocar apenas o peão, se eu colocar o peão aqui, ó, não vai adiantar nada, tá? Mas se eu colocar o peão aqui, ó, note que se eu colocar o peão aqui na casa F7, ele protege a G8, que seria a única casa que o rei poderia andar. Essas duas ele não vai poder andar. Então eu tenho que proteger a casa G8. Então pode ser com o peão, como eu coloquei aqui, tá? Mas se eu quiser trocar, por exemplo, colocar no caso do bispo, e aí o bispo ele tem uma vantagem que você pode colocar ele a uma distância maior, né? Ele não precisa ficar tão perto, ó. Então qualquer uma casa que eu colocar o bispo nesta diagonal aqui, por exemplo, ó, ele vai proteger a minha casa G8 da mesma forma. Ou poderia também fazer esse checkmate usando o outro cavalo, tá? É meio difícil acontecer de você ficar com os dois cavalos até o final do jogo, tá? Ainda mais quando acontece isso aqui. Ou você pode até fazer uma promoção, tudo bem, né? Mas aí eu vou colocar o cavalo protegendo a casa G8, não aqui, tá? Aqui tá dando cheque também, então não vai adiantar nada, tá vendo? Então, aonde que ele tem que ficar? Pode ficar aqui, por exemplo, do lado do outro cavalo que ele protege a casa G8. Poderia ficar aqui também, ó, na casa E7, tá? Se eu colocar ele na casa E7, ele também vai estar protegendo a casa G8. Mas quem que deu o checkmate? Foi este cavalo aqui da casa G6, ok? Então aqui eu estou colocando alguns exemplos, é lógico que não precisa ficar igual o do tio, né? Na letra C, de um checkmate de bispo. Agora eu vou inverter as cores, tá? Quem vai levar o checkmate vai ser a peça vermelha. Eu vou colocar em outro canto também, tá? Vou colocar aqui, ó, só para a gente ver que sempre no canto é melhor, né? Mas que qualquer um desses cantos eu posso dar o checkmate. Vou colocar aqui também o meu rei, tá? Porque ele tem que estar em algum lugar. Então eu já vou colocar ele aqui, ó, já tentando proteger. Ou se quiser, né? Tio, você colocou o rei primeiro, vamos colocar o bispo já fazendo o cheque, fica mais fácil, ó. Vou colocar o bispo próximo aqui, certo? Ele tá dando cheque. E aí, pessoal, ó, eu tenho esse rei protegendo, né? Só que esse rei vai poder andar ou para qualquer uma dessas duas casas escuras. Então, se, por exemplo, eu colocar este rei, além dele proteger, eu posso colocar ele aqui, ó, que ele também vai proteger o bispo de ser capturado e vai proteger essa casa. Ficou faltando apenas esta, e aí eu posso colocar uma outra peça. Poderia ser um peão também, como coloquei na outra jogada, né? Mas nesse caso, só para ficar bonitinho, né? Como é chefe de bispo, eu vou colocar o bispo protegendo. Se tivesse um peão aqui, dava, tá? É lógico, desde que seja a jogada feita, né? Um peão que jogue das peças escuras, nesse caso aqui, se fosse das peças claras, um pouquinho mais difícil. Pode ser uma dama também, pode ser um cavalo protegendo. Então, o importante mas quem que tá dando esse checkmate? O bispo, ó. Note que eu tô usando sempre duas ou mais peças. Na verdade, aqui eu usei sempre 3 peças para fazer o checkmate até agora, né? Peão, cavalo e bispo, a gente vai precisar de no mínimo 3, tá? Com a torre e com a dama, com 2 peças já dá. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que é um checkmate clássico de torre, tá? Este acontece muito, você já deve ter visto alguns exemplos. Agora eu não vou colocar o rei no canto, porque esse checkmate, ele é interessante, ele dá para fazer com o rei no canto também, mas ele pode acontecer com o rei, não no canto extremo do tabuleiro, ele pode ficar de um lado do tabuleiro, né, na direita ou na esquerda, ou para cima ou para baixo, tá? E eu vou colocar esse rei aqui, e esse rei agora não vai me ajudar no cheque não, tá? Então eu vou colocar ele em qualquer lugar aqui. Por quê? Porque agora eu coloco uma dama, uma torre, né? Dando cheque, e nota que o rei ele pode andar para a direita. Então, basta que eu coloque uma torre protegendo essa
coluna, e aí o rei não tem para onde andar mais. Ele não pode andar nem nessa coluna, nem nessa, está em xeque pela torre. Lembrando que tem várias formas de fazer cheque dessa forma com a torre. Eu poderia substituir, por exemplo, no lugar da torre que está protegendo, eu poderia colocar a dama sem problema nenhum, tá? Eu poderia até substituir aqui, mas aí seria um checkmate de dama e não de torre, né? E temos também outras formas de fazer isso aqui. Poderia usar mais peças, poderia, por exemplo, fazer assim, ó, tá? Tentar proteger com mais peças. Aqui está dando cheque, eu preciso proteger mais casas para que o rei não possa andar. Então, por exemplo, eu posso usar assim, ó, certo? Ó, ele já não pode andar para nenhuma dessas casas, não pode andar para essa, não pode andar para cima. Pronto, mais um tipo de checkmate com a torre. Então, são várias formas de fazer checkmate com a torre. Uma outra forma, por exemplo, agora usando, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou fazer usando apenas a torre e o rei. Só que esse checkmate, eu te confesso, um checkmate, ele é bem, ele não é fácil de se fazer na hora de jogar. Na hora de fazer aqui, né, o que eu estou fazendo aqui é fácil, né? Você vai mudando as peças de lugar, não tem problema nenhum. Mas na hora de jogar, isso aqui não é muito simples de fazer, não, tá? Ó, vou até tirar essa torre daqui, ó. Vou tirar. Opa, saiu o tabuleiro inteiro, não precisava, né? Tabuleiro. Ó, vou fazer aqui. O que acontece, ó? Tá aqui, o tabuleiro. Agora sim. Então, ó, o rei está no cantinho, a torre, esse tem que ser no canto, né? A torre está ameaçando. Ele não pode andar para a casa B por conta da torre e não pode andar para essa casa por conta do rei, tá vendo? Ó, duas, lembra que eu falou? Que com a torre e com o rei você consegue dar um checkmate? Não é muito fácil, mas isso é possível também. E por último, o tio vai fazer um checkmate de dama e usando só a dama e o rei. E para isso acontecer, pessoal, aí eu tenho que ter o seguinte, vamos escolher esse canto aqui. Isso vai ter que acontecer num canto do tabuleiro, tá? E agora, isso vai precisar que eu coloque a dama num lugar próximo do rei, para ele poder. Porque se eu colocar longe, isso não vai acontecer, tá? Por que eu preciso colocar próximo? Presta atenção, vamos colocar aqui, vamos fazer alguns testes. Coloquei a dama ali. E aí, nota o seguinte, que eu vou ter que colocar esse meu rei no jogo, ele pode ter saído. Aonde que ele tem que estar posicionado? Se ele estiver muito longe, o rei captura a dama. Então esse rei vai precisar ajudar a minha dama, ó. Tá? Então se eu colocar aqui, ele já protege a dama. Tá vendo que o rei está em xeque pela dama, ele não pode sair para nenhuma dessas duas casas e não pode capturar a dama mais por conta do rei. E aí eu posso mudar esse rei de lugar, ele poderia estar aqui. Ou até mesmo essa dama estar aqui. Então note que tem várias posições que eu posso colocar, né? O importante é que o rei e a dama estejam próximos. Então quando a gente for fazer um checkmate com o rei e com uma dama, eu tenho que deixar o meu rei perto, né? O rei que vai dar o checkmate perto da dama, porque senão eu não consigo fazer checkmate. Poderia ser aqui na casa C2, poderia ser aqui na casa C1, mas ele tem que ficar próximo. Agora, se eu colocar, como eu disse, a dama também tem que ficar próxima do rei. Se eu colocar a dama muito longe do rei, por exemplo, ó, não precisa nem ser muito longe, ó, mas nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como ele está mais de uma casa de distância, esse meu rei ele vai poder andar, né, para a casa B1 e ele vai sair do checkmate. Então, para acontecer esse tipo de checkmate, vou fazer aqui no outro canto para a gente ver, ó, eu preciso de que a dama esteja próxima do rei, de forma que ela proteja onde o rei vai andar, né, dá o cheque, proteja onde vai andar e coloque um rei protegendo esta dama. É lógico que poderia ter uma outra peça, poderia ser uma torre protegendo essa dama, poderia ter ser um bispo, né? Mas nesse caso aqui é um cheque interessante, porque geralmente, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai chegar no final da partida, às vezes a gente chega com apenas um rei e um peão. E aí como é que eu faço? Bom, aí eu tenho que promover o meu peão, a dama, para poder dar esse checkmate. E aí, às vezes é complicado, porque a gente não consegue formar esse checkmate, tá? O conselho que eu dou para vocês que queiram treinar bastante para fazer o checkmate é colocar isso aí no tabuleiro. Pega essas ideias, coloca no tabuleiro, tenta modificar, muda de lugar. Que nem o tio fez aqui, ó, né? O tio fez com as letrinhas aqui para poder usar o que foi pedido na apostila, para usar a fotinha da apostila com vocês. Mas coloca, muda de lugar, põe o rei para cá, vê o que acontece, põe a dama para cá, vê o que acontece, tá? Tenta movimentar as peças, tenta colocar as peças sem ser o checkmate, de fazer o movimento, como nos primeiros exercícios que a gente fez, para tentar localizar esses checkmates
ou os tipos de checkmate, para já ir treinando, né? Que depois, na hora que chegar na partida, você consegue visualizar isso mais fácil. Tá joia? Pessoal, então, por hoje é isso aí. Eu peço para que vocês treinem bastante. O tio não vai deixar nenhuma atividade para vocês fazerem para essa semana. E para a próxima semana de xadrez eu volto explicando mais matérias, mais assuntos. Aí eu passo tarefinhas, deixo atividades para que vocês façam. Tá joia? Então, um abraço para todos. Fiquem com Deus e boa semana.